A gente tem... eu passei um pouco por isso aí no passado, Glenn meio que acompanhou. O Glenn sofreu também. Não, é isso que é incrível. Eu sofri também, porque eu fiz um retweet seu. Todos nós vamos fazer um pouco de terapia, porque acho que estava... Não, foi incrível que na última vez, eu fui para o Flow Podcast a primeira vez, eu cheguei aqui bem tranquilo, minha vida estava muito bem, tudo andando muito bem, e dentro de 4 dias eu saí daqui, estava completamente cancelado, 100% da culpa do Monark. Foi a primeira vez que ele foi cancelado, a primeira vez. Não é exatamente a primeira vez, mas David disse, meu Deus, o que vai acontecer? Essa vez, quando saímos, vamos ser assaltados, cancelados, matados. Não, a gente já está sendo cancelado. Assim, você estava falando sobre aquela situação todinha, sobre o YouTube, né, e como eles estão fazendo a censura. E eu concordo muito sobre, no sentido sobre a censura. E eu fiquei muito espantado vendo muitas pessoas. Teve um jornalista que é de esquerda, né, que me mandou a merda, inclusive, porque eu retuitei sobre aquilo ali. Eu não entendo como a galera de esquerda, que luta contra os bilionários, tá ali defendendo essas grandes empresas para poder controlar. Se isso daí, não sem ter um debate democrático dentro da sociedade, como a gente vai controlar isso? Não, só vamos dar o poder para essas grandes empresas aqui, elas são muito boazinhas e vão fazer isso daqui pela gente. Gente, sem ter um debate na sociedade. E aí, assim, é uma das coisas que eu acho que é mais irritante é ver isso. A volta que dá e o fogo amigo que existe dentro disso. Você não pode ter diálogo mais, você não pode ter pesquisas científicas que possam abordar temas que são caros à sociedade, mas que você precisa questionar. Porque quando a gente está dentro de sociedade, a gente tem que fazer um montão de questionamento sobre a evolução do que está ocorrendo dentro da sociedade. E a censura que acontece, obviamente, a gente tem que ir contra as fake news, a gente tem que caçar isso, mas a gente tem que ir num processo jurídico. Se tem ali alguma fake news, a gente tem um Ministério Público para poder fazer denúncia. A gente tem várias coisas para poder fazer isso. Temos mecanismo para poder utilizar para tirar aquilo ali do ar. Só que a gente entra aí numa outra discussão, quando a gente pega nessa fake news e o Ministério Público. Porque fake news é mentira. É um outro nome para uma mentira. Uma mentira contada com propósito político, talvez, seja uma fake news, né? Mas aí que tá. Quem decide o que é uma fake news ou não? E aí, se você dá esse poder, você vai dar para o Ministério Público. Você vai confiar que o promotor público ele tenha o discernimento de julgar tudo que é dito na internet como verdade ou mentira, e você vai dar esse poder para esse órgão de ter o poder de julgar e punir todas as pessoas que ele considere estar mentindo. Acho que a gente entra no mesmo perigo das empresas bilionárias controlarem o discurso público. Porque o problema, na verdade, é o controle do discurso público. Que esse é o problema que está meio que acontecendo. Quando o YouTube tira do ar ou bane alguns canais que falam coisas que não é do politicamente correto ou não é, ele está diminuindo o discurso público. Quando o Ministério Público caça o mandato de um cara que mentiu, eu acho que está diminuindo o discurso público. Porque uma hora pode ser mentira, mas uma hora pode ser o cara delatando um esquema muito grave do governo, e aí o governo fala, isso é fake news, tá preso. Vocês lembram o reportagem que o Folha fez durante a eleição de 2018, bem antes da votação por Patrícia Campos Melo, quando ela mostrou que a campanha do Bolsonaro estava sendo financiado na forma ilegal, como ela mostrou. A primeira coisa que o Bolsonaro disse quando a reportagem saiu foi que isso é fake news. Então, e também, como o David estava falando, é muito estranho ver pessoas da esquerda confiando, aplaudindo. Estamos muito gratos para você, Google, que nos salvou, tirando o vídeo do Monark, o Fro e o Igor e tudo isso. Mas também o Ministério Público, a esquerda confia no Ministério Público, ou mesmo pessoas que prenderam o Lula e prenderam centenas de milhares de homens negros sem julgamento. Prende até hoje. Prende até hoje. A maioria hoje nos presídios no nosso país são pessoas que têm julgamento. Quem tem essa competência humana para decretar
isso é verdade, isso é falso. Obviamente podemos debater e devemos debater. Como sociedade. Como sociedade, exatamente, mas não com uma instituição que tem poder centralizado para mandar todo mundo isso. E você não pode acreditar nisso porque nós decidimos que isso é falso. Nem o Estado, nem a oligarquia. Democracia tem que ser na base do diálogo dentro da sociedade e a base do diálogo tem que ser fundada na educação. Educar a sociedade tem que ser o papel para a pessoa conseguir discernir o que é verdade ou não dentro desse espectro todinho. Sim, e não é a censura que vai fazer com que a sociedade vai evoluir, porque tirar do YouTube, vão criar outros canais, vão criar outros meios, não vão conseguir alcançar. Vai para outros ambientes. Você acha que pessoas preconceituosas e maléficas vão deixar de se organizar só porque o Estado disse que não? Vão se organizar onde eles não podem ser encontrados. Exatamente, vão Na sempre realidade, encontrar um você lugar. acha que é mais perigoso quando você forçou elas para esconder no Darknet? Eu acho muito mais perigoso. Por exemplo, agora, todas as pessoas que foram banidas por causa do racismo, por causa do fascismo, qualquer coisa, agora elas estão no Telegram, onde ninguém pode monitorar, ninguém pode ouvir, porque são grupos privados. Então, é muito mais difícil para conversar com essas pessoas, para tentar persuadir essas pessoas, olha, o que você está pensando, e todo mundo vai ficar assim, ok, a esquerda está aqui falando, a direita está aqui com essa plataforma do internet, ou as pessoas que foram completamente banidas estão aqui escondido, e a sociedade vai completamente dividir em grupos que não tem nenhuma conversa, nenhuma diálogo, que é uma modelo para uma guerra civil que nós não estamos conversando com grupos com quem nós temos divergências. Mas é isso que está acontecendo. Exato. Exatamente. Eu sinto que assim, talvez para a gente dar uma luz maior sobre o assunto das fake news, de repente um tratamento criminal mesmo, sabe? Com provas e com todo um processo ali para demonstrar que aquilo ali é um crime que ele tá fazendo. Que assim, mentir é uma coisa. Agora, mentir com um propósito filha da puta por trás é outra coisa, na minha opinião. E aí, a gente tendo um processo que a gente junta provas, que a gente faz todo faz bonitinho. De evidência. Exato. Né? Quando a gente faz bonitinho, a gente diminui, por exemplo, o poder do promotor que vai estar só... Mas mesmo assim eu acho que é perigoso, cara. Não, Passar qualquer lei que dá o poder das pessoas analisarem o que foi dito. Tipo, uma coisa é o que você calúnia, entendeu? Você criar um dossiê pra queimar a reputação, isso já tá tipificado na lei. Não, mas eu também não tô falando pra criar lei nova. Então, me corrija que eu não sei exatamente como que é a lei nos Estados Unidos. Porque eu sei que eles têm a primeira emenda lá, né? Sim. Que é meio que a lei que garante a liberdade de expressão máxima e é a melhor lei que existe no mundo, na minha opinião. Mas eles têm também leis sobre difamação, sobre... sei lá. Não pode ameaçar, não pode fazer fraude. Eu não posso falar, aqui é alguma coisa valiosa, quando na realidade é alguma coisa falsa. Mas é exatamente isso. Foi muito interessante e engraçado que naquela vez, quando nós fizemos nossa... Campanha da liberdade de expressão. Nossa luta contra o mundo todo. Você e eu, e acho que eu, PCO. Foi um grupo muito estranho, mas tudo bem. E foi incrível porque... E como eu estou ouvindo, é que essa ideia da liberdade da expressão aqui no Brasil é quase para alguns da esquerda, é um valor fascista, que é completamente contrário. Que eles acreditam que quando tínhamos o ditador militar aqui, eles acreditam que o ditador militar, que todo mundo da esquerda fala que são fascistas, que são... Deu liberdade de expressão? Obviamente não. Eles usaram censura. Censura é um valor do fascista. Liberdade de expressão é um valor das pessoas que acreditam na democracia. E, sim, tem essa diferença. Por exemplo, eu acho que é importante que quando estamos falando sobre liberdade de expressão, estamos falando sobre debates políticos, debates públicos.
pode questionar a política sobre Covid, sobre questionar o pronunciamento do governo. Mas ninguém acredita, mesmo as pessoas ficando muito absolutas sobre liberdade de expressão, como Noam Chomsky e outras pessoas da esquerda, que pode difamar alguém. Eu não posso publicar um artigo falando monarquia é um podáforo. Obviamente, você pode nós processamos naquela que é lixo. Oswaldo... É um que ficava adorando botar foto minha sem camisa na internet. Que tinha uma obsessão, que tem mais fotos do David sem do camisa que do que você, eu tenho. exato. Mas ele disse que quando minha mãe estava morrendo de câncer e estávamos pedindo uma vista emergência para levar nossos meninos para conhecer o avô delas pela primeira vez, e a emergência disse que ela estava morrendo de câncer. Ele disse que ela estava mentindo, que não tinha câncer, e 3 meses depois ela faleceu, mas casou. Milhares de bolsonaristas entraram o página do Facebook dela gingando dela, falando: senhora, exigimos a prova que você tem câncer, então processamos, ganhamos. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, isso não é sobre debates políticos, sobre opiniões políticas. E filosóficas também, porque eu acho que existe isso hoje muito em dia, porque às vezes você quer questionar alguma coisa que está acontecendo na sociedade e você é cancelado, porque tem certas palavras que você não pode utilizar. E se você quiser questionar aquilo ali, existe uma gama de pessoas que está te cancelando. E aí é foda, porque você não consegue ter diálogo. Por exemplo, a gente vindo aqui hoje, já lá no meu Twitter, já vê um montão de gente me criticar, porque eu tô vindo aqui no programa dialogar com vocês e com milhares de pessoas que estão aqui, que tem uma ideia da esquerda e das políticas que são feitas que é completamente diferente. Como é que a gente vai ter diálogo num país que está rachado, que está com a economia completamente acabada, para a gente poder dialogar, porque essas pessoas têm um voto consciente no próximo ano e que seja um projeto de reconstrução do nosso país? Como é que a gente vai dialogar se a gente vai ficar nas nossas bolhas? Então, assim, acho que tem que ter diálogo, como eu faço no parlamento. Eu faço muito diálogo com todos os setores lá dentro, sabe? Inclusive no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu tive que dialogar com o Carlos Bolsonaro e eu consegui passar o nome de transgêneros e travestis, o nome social, no Rio de Janeiro, com o Crivella sendo prefeito, com o Carlos Bolsonaro e com uma bancada ultraconservadora. Por quê? Porque eu tive diálogo com todo mundo ali, explicando o que era o nome social, o que significava para aquelas pessoas, entendeu? Então eu consegui passar aquilo lá. Então aí hoje em dia, se as pessoas... Tem umas 3 semanas que me cancelaram, eu já fui cancelado também, por incrível que pareça, não só vocês, porque eu estava tendo diálogo com a Aliança Nacional LGBT, que fala, por exemplo, com a Damares. Os caras têm que ter diálogo em todos os setores, porque no final do dia, quando a gente está falando da vida dos LGBTs, porque estamos no país que mais mata LGBTI mais no mundo, e a gente não tem sentença de morte, tem outros países que tem. A gente tem que ter diálogo para essas pessoas terem vida, viver e também ter empregabilidade, porque elas ficam à margem da sociedade. E outras, não dá pra você só ignorar que as pessoas existem. É. Existe, o Bolsonaro existe, as milhões de pessoas que gostam dele, elas existem, e elas têm tantos direitos quanto todos nós. Então não dá pra só falar assim: você é um merda, então vou fingir que você não existe e vou viver a minha vida como se você não existisse. Você não tá vendo a vida real. Você tá vendo uma ilusão da sua cabeça que é mais confortável pra você. Mas, infelizmente, isso não consegue mudar o mundo. Porque você precisa... E as pessoas que votaram no Bolsonaro, elas não são más. Não, eu acho que... Elas não são os demônios, eu acho entendeu? que é isso que... Obviamente, tem pessoas em todos os campos políticos que simplesmente são maldades, que nunca vão mudar como eu estou pensando, tá cheio de ódio, sou racista, sabe? Como qualquer coisa. Em todos os campos, obviamente, inclusive bolsonaristas. Mas nós conhecemos amigos da infância do David, que cresceu na favela, que são negros, que são LGBTs, que votaram em Bolsonaro. Vamos falar que todas as pessoas, os 55% dos brasileiros que votaram no Bolsonaro são... ruim, racista, fascista, que ninguém pode fazer diálogo com ninguém assim. Como vai mudar como pessoas estão pensando? Então, eu acho que foi muito interessante durante nosso debate que o Felipe Neto entrou, esse debate, falando
em resposta de você, quando você disse que tem que ter liberdade de expressão, e ele disse, no passado também eu acreditava isso, mas eu percebi que isso é chama de privilégio. E, olha, Felipe Neto é um amigo nosso, o David já escreveu o artigo quando ele foi indicado para o melhor 100 100 pessoas mais influentes da Time, eu escrevi, foi eu que escrevi sobre ele, tem um grande respeito por causa do trabalho dele. Sim, mas naquela época foi muito estranho, porque para mim e para David, que nós discutimos isso muitas vezes, eu não cresci como Felipe Neto. Eu cresci como um criança gay nos Estados Unidos, uma criança judeia, no bairro onde não tem. O David cresceu como ele cresceu, como todo mundo sabe. E para mim, quem é privilegiado é para falar que não precisamos de liberdade de expressão, porque isso é alguma coisa que você pode pensar quando você está na maioria. Para quem já está no topo da cadeia, ele pode não se preocupar não com precisa isso. se preocupar, não precisa se preocupar com isso. E aí algumas pessoas também fazem um argumento, várias pessoas morreram por causa das fake news. Eu acho que isso daí a gente tem que ver o processo que a gente tem que analisar e quais pessoas que foram seguindo aquilo ali. Mas a realidade é que a gente vive numa sociedade plural e diversa. E a gente vive numa sociedade com responsabilidade individual. Exato. Se eu sou um cara que acredita em qualquer besteira que eu escuto na internet, a culpa é minha, porra. Eu que sou burro. Tipo, a gente parece que a gente quer esquecer que na vida você pode se fuder por sua culpa. Uhum. E o Estado, ele não é responsável por garantir que a sua vida vai ser 100% segura. É impossível. É impossível. Cara, você pode sair na rua, tropeçar e cair de cara no chão e morrer. Aí, não, vamos ter que criar escadas à prova de queda. Ou calçadas à prova de... Não dá. Não dá. A gente tem que aceitar que, infelizmente, a gente vive num mundo cruel. As pessoas vão morrer e não sei o quê. E a gente não consegue impedir que todo mundo sofra. Mas a gente consegue criar um ambiente que todo mundo tenha a liberdade máxima, que é o que o máximo de liberdade possível. Que é isso que a gente não pode escolher o máximo de segurança possível. Se a sociedade escolher criar uma sociedade mais segura possível, a gente vai criar uma sociedade totalmente sem liberdade.